permissão para continuarmos os nossos trabalhos, a segunda parte desses trabalhos neste domingo. Pedimos à nossa amiga Ana Geisa que faça por nós a prece inicial. Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, primeiramente queremos agradecer por estarmos aqui reunidos mais um dia, mais uma semana, Senhor, interno. Que essa vida nossa aqui, Pai, que não seja em vão, que possamos, Senhor, ouvir, interiorizar tudo que for passado essa manhã e sair, Senhor, fortalecido para poder praticar em nosso dia a dia. Derrame sua bênção também, Senhor, sobre o nosso querido palestrante. Ele possa estar, Senhor, iluminado pelo teu amor, que ele possa ser bonito, Senhor, por nossos amigos espirituais, a estar passando melhor os ensinamentos do Mestre Jesus, do Evangelho do Senhor. E que essa luz bendita que vem nesse momento possa envolver cada um de nós e permanecer com todos, não só hoje, mas no coração. Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para agradecer a felicidade de sermos irmãos e continuarmos nossa caminhada. Agora eu vou dar 2 recadinhos que são sempre repetidos, mas nós vencemos pelo cansaço. Então, para que todos façam o Evangelho no lar. A importância de abrir portas e janelas para Jesus, para que a luz de amor de Jesus ilumine o nosso lar, trazendo paz, tranquilidade e saúde. Se não souber fazer o Evangelho no lar, qualquer um dos trabalhadores desta casa poderá orientá-lo. Nós temos também um papel lá com o segmento do Evangelho e o segundo recadinho, complementando o primeiro, virem para a sustentação, que nada mais é o Evangelho que nós fazemos aqui antes de começarmos os nossos trabalhos do dia. Terças e quintas, 19 horas, e aos domingos, 10 horas. Não vou me alongar mais, porque hoje nós temos aqui o querido, amado amigo Gesualdo, e hoje ele vai falar para nós a caridade segundo Jesus. Será muito aprendizado, com certeza. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que a paz anunciada pelo Mestre Jesus preencha todos os nossos corações nessa manhã de domingo. O Espírito Irmão Bernardes passou a seguinte situação pelas mãos dadivosas de Álvaro Basile, que eu narrarei ao meu modo. Morava em Tiro, uma cidade fincada às margens do mar Mediterrâneo, um rico mercador israelense, muito conhecido pelos seus irmãos de raça, pela grande fé que ele tinha em Deus. Chamava-se Abisalão e era natural da Terúlia, na Galileia. E embora Abisalão professasse a fé mosaica, ele foi um dos primeiros homens de sua época a acreditar que Jesus era o Messias, a acreditar que Jesus era o enviado de Deus para a redenção da humanidade. E o sonho de Abisalão era poder se encontrar com Jesus pelos lugares por onde ele andava a vender suas mercadorias. Porém, Abisalão não queria parar suas atividades no propósito de encontrar Jesus. Não, ele queria se encontrar com Jesus casualmente, enquanto trabalhava. Mas não estava tendo sorte, porquanto quando ele se encontrava em Betânia, Jesus estava pelas bandas da Samaria. Quando para lá ele se dirigia, Jesus já estava em Jericó. Ele ia para Jericó, Jesus já estava em Cafarnaum. Ele não tinha sorte. Jesus andava muito e ele não estava tendo a sorte de se encontrar com Jesus. Um dia, voltando de uma de suas viagens, eis que Abisalão foi acometido de uma virose, muito comum naquele tempo, que matava até. O prostrou enfermo em um leito de dor, e aí ele se lamentava.
Quando eu andava por essas pragas israelenses, eu não encontrei Jesus, não tive sorte. Imagine agora, preso em um leito de dor. Era um homem de muita fé, embora não fosse dado à prática da caridade, mas tinha muita fé. E todos os dias dobrava os joelhos e oferecia suas orações a Alá. Em uma noite, ele teve um sonho deslumbrante. Ele estava às margens de um grande monte, arrodeado de uma turba de mais ou menos 4.000 pessoas. E ele ali no meio, se encontrava no meio da turba, acima do monte de Jesus, a falar das bem-aventuranças. E aquele povo se acotovelava e se empurrava para chegarem mais próximo de Jesus. E Absalão, mesmo sem querer, chegou próximo a Jesus. Mais ou menos como o metrô em horário de pico em São Paulo. A pessoa entra sem querer mesmo. Ele estava tão próximo que se erguesse a mão poderia até tocá-lo, mas ele não ousou. Jesus olha ali nos olhos e pergunta-lhe: que desejas, Absalão? Que me cures, mestre. Eu sei que tu podes curar-me, me encontro enfermo. Jesus fala: se me encontrares pelos lugares por onde eu ando, te curarei. Mas como, mestre? Estou enfermo. Se não me encontrares, eu te procurarei para te curar. Absalão então volta ao corpo físico, e quando os primeiros raios do astro-rei aloira os trigais pericianos, Absalão desperta e se sente acometido de uma paz indescritível, uma paz como ele nunca houvera sentido antes. Seu quarto está nimbado de luz. Aos poucos aquela luz se dissipa, mas a sensação de paz permanece. Ele manda chamar seus 3 filhos, homens, e pede-lhes que saiam, cada um em uma direção, e procurem Jesus. Aquele que o encontrar, traga-o para que ele lhe cure. Os filhos saem, e agora Absalão, esperançoso, espera o retorno de um deles com Jesus, para lhe curar. E depois de alguns dias volta o primeiro: pai, eu não encontrei Jesus. Quando eu ia para uma cidade que sabia ele estar lá, ele já não estava mais. Eu ia para outra cidade onde ele estava, ele já tinha saído. Aquele homem anda muito, pai. Não encontrei Jesus. Mas eis que ao me aproximar daqui da nossa herdade, um leproso, pai, desses imundos que ficam no vale, se aproxima de mim, dizendo saber onde está Jesus. Ah, mas eu me afastei dele. Que doença terrível, né, pai? Fiz mal. Não, filho, fizeste bem. Essa doença realmente é terrível. Vai te banhar, filho, para te limpar das impurezas que por acaso ficou no ar, por causa da presença desse imundo. Batem à porta, e os criados falam: Absalão, há um leproso à porta, dizendo saber onde está Jesus. Ah, mas um homem desse não pode saber onde está Jesus? Mandem-no embora, e não deixem que nem os cães se aproximem dele, porquanto essa doença é contagiosa. E assim é feito. Depois de alguns dias volta o segundo filho: pai, não encontrei Jesus, pai. Andei por todas as pragas de Israel, mas não encontrei Jesus. Mas eis que eu me aproximar aqui da nossa fazenda, pai. Se aproxima de mim um moleque, desses moleques salteador de beira de estrada, que via assaltar os transeuntes, pai. Se aproxima de mim dizendo saber onde está Jesus. Ah, mas eu me afastei dele, de certo queria roubar-me. Não é, pai? É verdade, filho. Vai descansar da viagem. Uma criança dessa natureza não pode saber onde está Jesus. Batem a porta pela segunda vez, e os criados falam: Absalão, há um menino à porta, maltrapilho, mal vestido, dizendo saber onde está Jesus e vem te dar o endereço. Ah, dê um pão qualquer a ele e manda-no embora. Ele não sabe. Resta-lhe agora a esperança em Davi, seu primogênito. Certamente Davi trará Jesus. Mas depois de dias, Davi volta com uma notícia semelhante aos primeiros irmãos: pai, não encontrei Jesus. Aquele homem é um verdadeiro peregrino do amor. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz, pai, mas não para. Não consegui encontrá-lo. Diziam que ele estava em Jericó, quando para lá eu ia, ele já estava em Jerusalém. Eu subia para Jerusalém, ele já estava em Betânia. Não encontrei Jesus. Mas eis, pai, que ao me aproximar aqui da nossa herdade, eis quem ouça se aproximar de mim, mas o senhor não vai acreditar: Jonas, o cananeu, o nosso inimigo ferrenho, o nosso inimigo número 1, o inimigo número 1 da nossa família, pai. Ah, ousou se aproximar de mim? Ah, pai, eu tive que me esforçar para não cortar com a minha adaga. Que ousadia! Fiz mal, pai? Não, filho, fizeste bem.
Um inimigo como Jonas, o cananeu, não se pode perdoar. Ele nos fez muito mal no passado. Batem a porta e os criados falam: Absalão, Jonas, o cananeu, está à porta. Diz saber-te enfermo e vem te pedir perdão pelo mal que te fez no passado. Absalão então fica obro de ódio, tenta erguer-se, quase cai, é amparado por um dos filhos e ele grita em plenos pulmões: mandem-no embora antes que o matemos. E assim é feito, e não tem jeito. Absalão definha e desencarna. E agora Absalão se encontra em um pântano selvagem, um lutaçal terrível, onde há muitas trevas, muitos choros, muito ranger de dente, muitas blasfêmias, muitos impropérios, muito sofrimento, mais ou menos como o umbral dos espíritas, ou o purgatório da teologia, ou o inferno dos cristãos. Não importa, o lugar é o mesmo, só muda o nome. Com a diferença que sabemos ser transitório, enquanto eles acreditam na eternidade das penas. Absalão se encontra ali achando que o seu sofrimento é eterno e lamenta que Jesus não cumpriu a sua promessa de procurá-lo para curá-lo. Quando uma estrela no firmamento brilha distante, aquela luz vai se aproximando daquele lugar fétido. Ninguém aguenta olhar para aquela luz, baixam todos a cabeça. E Absalão escuta uma voz que lhe pergunta: o que queres, Absalão? E ele pergunta quem é, e a voz lhe diz: eu sou Jesus, o que queres? Ah, mestre, disse Absalão, eu fui um dos primeiros homens a acreditar que tu eras o Messias. Eu sabia que podia curar-me, e tu prometestes que iria à minha procura para me curar, e não cumpristes a palavra. E a voz lhe diz: ah, Absalão, eu me aproximei da tua casa 3 vezes para te curar, mas você não me recebeu. Quando, mestre, estivesse na minha casa e eu não te recebi, eu te amo. Primeiro eu me aproximei na figura de um leproso, e tu não me recebeste, mas eu compreendi por conta do estigma da doença. Me apresentei novamente à tua porta na figura de um menino, que embora mal vestido tinha plena saúde, e mesmo assim tu não me recebeste. E por último eu me aproximei da tua porta na figura de Jonas, o teu inimigo, para te pedir perdão, e tu não me recebeste. Ah, mestre, diz Absalão, como eu poderia te reconhecer em um desses personagens? Como? Num leproso? Num menino maltrapilho? Em Jonas, meu pior inimigo? Como eu poderia te reconhecer em um deles? E a voz: se tivesse obedecido ao meu principal mandamento, tu terias me reconhecido em um deles. E ele pergunta: qual é o teu principal mandamento? E a voz lhe diz: é amar ao próximo como se for a você mesmo. Se tivesse obedecido a esse preceito, tu terias me reconhecido em um deles. Aquela luz vai embora e aqueles espíritos ficam ali a mercê deles mesmos no sofrimento. E a maioria de nós vai passar por sofrimentos idênticos ao desencarnarmos, porque não cumprimos fielmente este mandamento simples de amar ao próximo como se for a nós mesmos. Mas eu falei a maioria, não falei todos, falei. Tem alguns que não passam, porque cumpriram fielmente esse preceito. Patrícia já despertou em uma colônia de refazimento e recebia as violetas na janela, sua flor preferida, que a sua mãe lhe mandava todos os dias. Não passou pelos umbrais da terra. Mas eu quero lembrar a vocês da figura de um justo, que também cumpriu esse mandamento e não passou pelos umbrais. Vocês conhecem, vocês já ouviram falar, Doutor Bezerra de Menezes, Adolfo de Bezerra Cavalcante. Ele era advogado, ele era médico, ele era deputado federal, ele era escritor. E desencarnou num quarto pobre da periferia do Rio de Janeiro. Você falar mais com ele sobre isso? E ele tem uma afinidade muito estreita, mediúnica, com o Divaldo Franco. E o Divaldo certa vez perguntou: doutor Bezerra, qual foi sua maior alegria no mundo espiritual? Ah, Divaldo, foi quando eu desencarnei. No dia que eu desencarnei. E fui despertado por Celina, enviada de Maria, ao qual ele era devoto.
e só se dirigia a Maria, a chamando de Mãe Santíssima. Celina me acorda e fala: Bezerra, desperta. Maria manda te dizer que já te encontras no mundo espiritual. Desperta para ser feliz, Bezerra. Eu despertei, Divaldo, e o meu quarto estava cheio de espíritos que haviam me antecipado na viagem. Parentes, não parentes, espíritas, não espíritas. Como eu fiquei feliz em revê-los, Divaldo. Foi uma alegria de revê-los novamente que você não mede. Mas eu ouvi barulhos lá fora e perguntei para a Celina: que barulho é esse, Celina? Ela foi até o vitrô e disse: bem ver você mesmo, Bezerra. E eu fui. É uma multidão de espíritos, Divaldo, que cantavam hosana em minha volta ao mundo espiritual. Que alegria de ser recebido dessa forma. Eu fiquei num estado de nirvana, mas eu não reconheci ninguém. E perguntei para a Celina: quem são, Celina? Não conheço ninguém. Ela disse: são aqueles, Bezerra, que você ajudou para ajudar. São aqueles que você amou, sem sequer perguntar-lhes o nome. Por isso que agora você não reconhece ninguém. Olha lá aquele homem. Aquele homem que você subiu os morros do Rio de Janeiro em uma tarde chuvosa de sábado, para curar o filho dele, deixando o seu próprio filho enfermo aos cuidados da sua esposa. Olha aquela mulher, Bezerra, lembra? Aquela que você receitou o medicamento, ela não tinha dinheiro. Você procurou nos bolsos, você também não tinha. Olhou nas mãos e tirou seu anel de formatura e deu para que ela vendesse e comprasse remédio. Olha lá, te desejando boas-vindas. Foi, Divaldo, a maior alegria que eu passei foi no dia que eu desencarnei. E já despertei desse jeito, sendo recebido dessa forma. Porque ele cumpriu o principal mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como se for a nós mesmos. Tem gente deixando para a próxima encarnação. Cuidado. Pode ser que não reencarnemos na Terra. Porque só os mansos herdarão a Terra, como diz Jesus no Sermão da Montanha. Pode ser que não tenhamos tempo. Como meu amigo Aguinaldo Pagliani fala no seu livro Não Há Mais Tempo. Um homem andava pelas ruas, quando de repente ele é abordado pelo seu médico amigo, que esbaforido fala ali: ainda bem que eu te encontrei, meu amigo. Vendo os seus exames, eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma é ruim e a outra é pior ainda. Nossa, doutor, uma ruim e uma pior. Conte a ruim primeiro, doutor. A ruim, meu filho, pelos seus exames, você só tem 24 horas de vida. Nossa, doutor, e tem algo pior do que isso? Isso é que estou te procurando desde ontem para te dar essa notícia. Então a gente entende aí que nada é tão ruim que não possa piorar. Mas também nada é tão bom que não possa melhorar. Depende de nós. Se estamos aqui respirando, é porque temos chance de mudança. Temos chance porque estamos aqui respirando. Então que olhemos para nós mesmos e despertemos a nossa consciência. Tem muita gente esperando a volta de Jesus. Tem ou não tem? A volta física, que não vai acontecer. Porque a revelação espírita tem uma conotação diferente das primeiras revelações. Que a primeira era personificada em Moisés, na figura do homem. A segunda personificada em Jesus, na figura dele. A terceira é na universalidade dos espíritos. Jesus, meus amados, já veio. Quem espera a volta dele física pode esperar deitado. Jesus já veio. Em Daniel, capítulo 8, há uma grande profecia lá, que já se cumpriu. Um dia, nas profecias bíblicas, representa um ano. Em Daniel, capítulo 8, diz uma profecia lá que Jesus sairá do santuário para restabelecer as coisas. Depois de 2.300 tardes e manhãs. Ora, uma tarde e uma manhã juntas é um dia, não é? Um dia é um ano profético. Então, 2.300 tardes e manhã equivale a 2.300 anos. Da época dessa profecia, a 2.300 anos seguintes, acontece mais ou menos no advento do Espiritismo. Em Mateus 25, leiam em casa, Jesus faz a seguinte profecia e promessa: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, prestem atenção, está escrito assim: quando o Filho do Homem, que era assim que ele se autodenominava, voltar na sua glória, reunirá as nações à sua frente e separará os bodes das ovelhas. Os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, e direi aos bodes: afastem-se de mim, que não os conheço.
Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me agasalhastes. Eu fui forasteiro e não me recebestes bem. Eu estive preso e enfermo e não me visitastes. Não os conheço. E eles perguntarão: quando, mestre, te vimos assim, não te ajudamos? E eu direi: quando deixaste de fazer a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. E direi para os da direita: entrem para o regaço do meu Pai. Prestem atenção: regaço do meu Pai, e sejam felizes. Sejam felizes. Ele não fala de salvação, ele fala: sejam felizes. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, tive frio e me agasalhaste, fui forasteiro e me recebeste, tive preso e enfermo e me visitastes. Quando, mestre? Eles perguntarão: quando te vimos assim, te socorremos. Quando fizeste a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes. Primeiro, o Filho do Homem é Ele. Arrodeado de anjos, é o Espírito de verdade, com a falange do Espírito de verdade que assinou os prolegômenos do livro dos Espíritos. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, não é no corpo físico, é no corpo glorioso. A separação do joio e do trigo já começou. E o que é que Jesus promete? Que as pessoas sejam felizes no gozo, no regaço do Pai, não é isso? Salvação é felicidade. Não é uma salvação beatífica eterna. Ver os anjos tocarem harpa eternamente no céu. Para mim seria um inferno isso aí. Mas é trabalho, é você sair de uma situação de infelicidade para uma situação de felicidade. Mas para que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer? Praticar a caridade, né? Que dá de comer a quem tem fome, água quem tem sede, vestir quem tem fome. Isso é prática da caridade. Receber meu forasteiro, visitar os enfermos. Não é caridade isso? Entrem para o regaço do meu Pai e sejam felizes, porque fizeste a qualquer um dos pequeninos. Então Jesus já cumpriu essa promessa. Basta ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 4 comunicações ali, assinadas pelo Espírito de verdade. Vejam se o Espírito de verdade é ou não Jesus. Leiam e vejam se o Espírito de verdade é ou não Jesus. Tem uma comunicação lá, acho que é a primeira, que ele diz assim: veio como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz e dissipar as trevas. Quem veio outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz e dissipar as trevas? Não foi ele? Só que agora ele assina como o Espírito de verdade. E a grande falange sob sua égide são os espíritos de escola, que compõem a falange do Espírito de verdade, que assinaram os prolegômenos. Aristóteles, Platão, Sócrates, João Evangelista, São Vicente de Paulo, Paulo de Tarso, tantos outros. Santo Agostinho. Essa grande falange são os anjos que ele veio arrodear. Então já aconteceram, filhos. A transição já começou no advento do Espiritismo. Ninguém sabe quando vai durar, mas estamos a caminho, em transição para um mundo de regeneração. A profecia de Daniel 8 se cumpriu no advento do Espiritismo, que é mais ou menos dessa data que se completa uns 2.300 anos, da profecia até lá. É que as pessoas não conseguem ver, às vezes lê as literaturas com os olhos da carne, pela letra que mata e não pelo Espírito que vivifica. Jesus já veio. O Espiritismo é a terceira revelação, eu não tenho a menor dúvida disso. Nenhuma. Já procurei de Jesus até aqui na história da humanidade. E eu não encontrei um outro movimento que tivesse conotação de uma revelação divina como o Espiritismo. Não encontrei. Não encontrei. Então as promessas se cumpriram, a profecia se cumpriu, o Espiritismo é de Jesus, é a terceira revelação, estamos imbuídos dele. Somos os trabalhadores da última hora. Somos detentores da terceira revelação. Isso é sério. A gente precisa ficar feliz com isso. Muito feliz. Kardec estava meio triste. Até a questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque ele era de família católica, seu professor e amigo Pestalozzi era protestante, ele era apaixonado por Jesus, e até então o nome de Jesus não havia aparecido na codificação. Ele ficou pensando, mas essa doutrina espírita, será que é de Jesus? Será que tem a ver com Jesus? Quando ele pergunta, há um modelo, há um guia,
no qual podemos nos espelhar? E a resposta é a mais curta da codificação: vede Jesus. Ele ficou feliz. Jesus é o modelo e o guia. Modelo é para ser imitado, não é? Guia é para ser seguido. Ele ficou feliz. Ora, se Jesus é o modelo, guia. Se a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação, que bom! Chico Xavier disse que se o Espiritismo tivesse escrito fora do Espiritismo, a salvação não ficaria no Espiritismo. Não importa a religião, é fora da caridade. E ponto. No plano espiritual não tem religião. A religião é Deus. Se a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação, e Jesus é o modelo, Kardec perguntou, na pergunta 886, qual é o sentido da palavra caridade? Como Jesus entendia. Porque eu entendo de uma forma, eu quero saber como Jesus entende, para praticar a contemplo. Tem gente que pensa que caridade é dar esmola, é ajudar materialmente. É uma parte, é uma pequena parte da caridade. Mesmo assim, se eu não souber fazê-lo, torna-se uma anticaridade. Porque eu constranjo quem recebe. Porque eu me sinto superior. Cuidado. Cantou uma música a Bíblia, que a minha mão direita não sabe o que a esquerda fez, e vice-versa. Para não constranger. Mas qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Que eu penso que é da esmola. Qual é o sentido como ele entende? Pergunta 886 do livro. É a resposta. É simples a resposta. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só isso. Benevolência, indulgência e perdão. É o sentido amplo da palavra caridade, como Jesus entende. E como devemos entender também. Porque é fora da caridade que não há salvação. Ou seja, só você feliz seguindo esses preceitos. Salvação é felicidade. É sair de infelicidade para felicidade. Benevolência para com todos. E aí entra o material. Ajuda material. Porque quem está com fome precisa mais de um pão do que de um abraço. A gente precisa saber discernir. Às vezes um abraço é melhor. Depende do momento. Então é benevolência no sentido amplo para com todos. O que é que eu faço? Às vezes só dou as sobras. Uma vez eu vi alguém falando com uma entrevistadora na televisão, uma apresentadora, se ela era uma pessoa boa. Ela disse: sou. Ele disse: por quê? Porque eu pago bem meus funcionários, ajudo instituições filantrópicas, ajudo quem precisa. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Ele disse: você já deu alguma coisa que te fizesse falta? Ela pensou e disse: não. Que me fizesse falta, não. Ele disse: então você não é uma pessoa boa. Você só dá o que sobra, não te faz falta nunca. Olha aqui, que grave. Claro que toda ajuda é meritória. Todo bem que você faz tem uma resposta, claro. Mas eu me lembrei do óbito da viúva, lembra? Que todo mundo colocava dinheiro no gasofilácio, no lugar das oferendas. Muito dinheiro. Mas uma pobre viúva colocou as 2 últimas moedas que tinha. E Jesus disse aos discípulos: ela deu mais que os outros. Mas como, mestre? Só 2 moedas insignificantes? Ela deu tudo que tinha. Vai fazer falta. Às vezes a gente dá o que sobra e a gente se sente o melhor, né? Aquele delegado falou para o mendigo na delegacia: você é um ingrato. É. Aquele homem te deu um pão e você jogou uma pedra na vidraça dele. Ele disse: não foi pedra, doutor, foi o pão que ele me deu. E a gente pensa que está fazendo muito, né? A gente precisa tomar cuidado e rever nossos conceitos com relação a doações. O que é que eu dou de mim mesmo? Não é? É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, porque todos nós temos defeitos. A Igreja Católica fala que nós somos um povo santo e pecador. Verdade. Nós somos um misto de sombra e luz. Ninguém é tão sombra nem tão luz. Então, se vocês olharem, o mesmo eu para com vocês. Então o segredo é que olhem as virtudes que vocês já desenvolveram. Porque aí eu vou amá-los. Porque a gente gosta do que é bom. Que vocês procurem olhar algumas virtudes que eu já consegui desenvolver, para vocês gostarem. O segredo é esse: que olhemos as virtudes dos outros e as imperfeições nossas, no propósito de combatê-las. Porque é assim que se faz. Mas a humanidade parece que vê só o defeito dos outros. Parece que o inferno são os outros. Parece que eu sou o melhor de todos. Eu só vejo virtudes em mim.
A gente precisa mudar esse modo de ver as coisas. Olhar minhas imperfeições, que são muitas, com o objetivo de combatê-las. Só para ilustrar. 3 velhinhas tomavam chá da tarde juntas. Bem velhinhas. Às vezes era na casa de uma, às vezes era na casa da outra. E uma dessas tardes, uma falou assim: eu estou preocupada comigo. As outras duas perguntaram por quê. Ela disse: porque ontem eu estava com a vassoura no meio da casa e não sabia se eu ia começar a varrer ou se tinha terminado. Aí quando a gente conta uma mazela, quando a gente se nivela por baixo, quando a gente fala de uma imperfeição, a gente dá coragem para que o outro fale também, não é? Por isso funciona bem as reuniões de terapia de grupo, das quais eu participo. A gente se nivela por baixo. Aí a outra criou coragem e falou: eu também estou preocupada comigo. As outras duas perguntaram por quê. Ela disse: porque ontem eu estava de camisola perto da cama e eu não sabia se eu tinha levantado ou se ia deitar. Aí a dona da casa olhou para as duas amigas e disse: nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein? Ainda bem que eu não estou igual a vocês. Isola e bateu na madeira 3 vezes. E ato contínuo falou: peraí que eu vou ver quem está batendo na porta. Quem estava pior? Mas é mais fácil ver o defeito dos outros. A psicologia moderna chama isso de projeção. Eu projeto o que eu tenho nos outros. Então, que eu pare de projetar e olhe para mim mesmo. Quando eu vejo um defeito no outro, que eu olhe para mim, que eu vou ter até pior. Esse é o segredo. O velho liga lá para o oftalmologista, o otorrinolaringologista e fala: preciso marcar uma consulta para minha esposa. E ele fala: o que é que ela tem? Ela está surda. Tá bom. Então, marca a consulta e fala assim: faça um teste com ela, para o senhor ouvir com ela e dizer a que distância ela escuta, para que eu dê um diagnóstico melhor. Tá bom. Como é que eu faço? Fale com ela na retaguarda para fazer ela que escuta. Se ela não escutar, o senhor vai dando passo até ver quando é que ela consegue ouvir, para me dizer a que distância ela ouve. Tá bom. Combinaram, marcaram a consulta. Ele chegou em casa, a sua esposa estava fazendo a janta, na ampla cozinha que eles tinham. Quando ele adentra na cozinha, ele resolve fazer o teste. Aí pergunta na retaguarda dela: amor, o que temos para a janta? Silêncio. Ele dá mais 2 passos na direção dela e repete: amor, o que temos para a janta? Silêncio. Ele dá mais 2 passos e pergunta pela 3ª vez: o que temos para a janta? Silêncio de novo. Agora ele chega perto dela, 2 passos dela atrás e pergunta: amor, o que temos para a janta? Pela 4ª vez. E ela fala: nossa, Bob, já é a 4ª vez que me responde, é frango. Quem estava pior? É mais fácil ver e projetar para o outro. Então é indulgência com as imperfeições alheias. Ninguém é santo. A gente precisa entender. Isso é indulgência. E perdão das ofensas. Jesus era um terapeuta por excelência. Porque o perdão cura. Quem? Aquele que fez o mal? Não. Quem perdoou. Porque quem fez o mal não é o perdão que vai dizimá-lo da culpa. Ele não vai responder perante as leis do universo, as leis de Deus, pelo mal que fez. O perdão só liberta quem perdoa. Vejo pessoas dizem: eu não perdoo ele, como se aquilo fosse ruim para ele. Não, é ruim para você. Perdoe, se liberte, seja feliz. Livre-se dos ressentimentos. Por isso que Jesus foi terapeuta por excelência. Pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração: se contra a minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. A mulher chegou para o Chico e disse assim: Chico, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, não é, Chico? Chico disse: sim, minha irmã. Pois é, 70 vezes 7 dá 490, não é, Chico? É. Pois é, Chico, eu já perdoei meu marido 490 vezes. Estou livre, não estou, Chico? Olha, minha irmã, Emmanuel está me dizendo aqui que são 490 cada ofensa. É para sempre. Porque quem perdoa se liberta. Por isso que a doutrina de Jesus é difícil. Eu digo que a doutrina cristã é a senda do fio da navalha. Você anda sobre o gume. É difícil permanecer. Porque amar vocês é fácil. Amar minha esposa em casa é fácil. Amar quem me ama é fácil.
mas é para amar ao inimigo. É para perdoar o inimigo. Mas como se o meu coração bate de forma diferente na figura de um amigo do que na figura de um inimigo? Amados, não é assim. Bem que eu gostaria que fosse, mas não é. Amar ao inimigo é um processo que eu não sei. Eu perdoo e começo a orar por ele, porque me persegue, porque me calunia. Um dia eu vou conseguir amar, porque isso é um processo. Não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas é um processo que a gente tem que desenvolver. Não é da boca para fora, é um sentimento. O perdão é um sentimento. Aquele pastor perguntou para a assembleia, como esta assembleia aqui que está lotada: quem aqui é capaz de perdoar ao inimigo? Todos levantaram a mão, menos um velho lá atrás, de uns 90 anos. Quando baixaram as mãos, ele perguntou: sou aí atrás, não é capaz de perdoar ao inimigo? E ele gritou de lá: eu não tenho inimigos. Nossa, que lindo, disse o pastor. Vem até aqui à frente, ao púlpito, e fale para essa assembleia e para mim também. Como é que se chega no alto dos 90 anos sem ter inimigos? Venha e fale para que aprendamos com o Senhor. E ele vai, e chega no púlpito e grita no microfone: eu não tenho inimigos, que graças a Deus já morreram todos. Continua tendo, pior ainda no espiritual, as perseguições, as obsessões. Por isso o perdão se dá aqui e para aqueles que já se foram. Então é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, meus irmãos. A doutrina cristã não é fácil. Não é fácil. E a doutrina cristã é a doutrina espírita, porque o espiritismo é cristão. E o Eurípides Bassanufo escreveu: ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem. É ensinar ao que erra e dos atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza a dor, o pranto e a aflição, e fazendo a caridade evitar a orfandade e o abismo da perdição. É perdoar a injúria e amenizar a penúria de quem já nem tem o pão. É se tornar complacente ao inimigo indolente, tendo por lema o perdão. É em Deus ter sempre a crença profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. E a religião não importa. A religião não importa. A fé sem obras é morta. Disse Tiago em sua epístola: a fé sem obras é morta, é inoperante. E ainda nos faz um desafio na sequência, dizendo: mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Deus não se importa com a fé, com quem acredita ou não nele. E não faz acepção de pessoas e nos ama indistintamente, ao crente e ao ateu. Deus quer trabalho. Deus quer uma fé com obras. Vai Jesualdo desencarnar, chegar na espiritualidade e dizer: ah, mas eu tinha muita fé, eu era orador espírita. Vão rir de mim, não vão? O que é que você tem para apresentar de trabalho? O que é que você fez? É isso que importa e não a fé. E aquele homem era assim. Ele vivia a abraçar as pessoas, a beijar, a praticar a caridade, estava sempre com um sorriso, era um sorriso amigo, estava sempre contando coisas hilárias para agradar as pessoas. Era um homem bom. Todo mundo dizia que ele era um homem santo. E como quando a gente vê um homem santo, o que a gente diz? Quando esse homem morrer, vai para o céu, não é isso? E aquele homem morreu e foi para o céu. Só que a fila do céu estava enorme, parecia a fila do INSS. Na frente, num balcão, uma anja atendendo as pessoas. E ele foi ali na fila, falando coisas engraçadas, contando causas, agradando o pessoal da fila. Ele era assim. E ele ia ser assim em qualquer lugar. Quando chegou a vez dele, a anja perguntou o nome, ele declinou. Ela procurou a ficha dele, não encontrou, chamou São Pedro. Procuraram a ficha do homem, não encontraram. São Pedro disse: seu lugar não é aqui não. Ele falou: por quê? Sua ficha não está aqui, onde é o meu lugar? Seu lugar é no inferno. Ele disse: como é que eu faço para chegar lá? Porque ele ia ser assim em qualquer lugar. Céus e infernos são estados de consciência. São Pedro disse: entre naquele elevador, aperta até para o inferno e desça. Quando a porta se abrir, é lá o seu lugar. Ele foi, assoviando um hino.
entrou no elevador, apertou a tecla no ferro, cantando. O elevador desceu. Quando a porta se abriu, meus amados, as fibras mais íntimas do seu espírito tremeram de sofrimento, ao ver tantos choros e ranger de dentes. Ao ver tanto sofrimento, ele arregaçou as mangas, saiu do elevador, começou a levantar um caído ali, a dar uma palavra de conforto para aquele outro, a abraçar aquele, a beijar aquele, e o diabo olhou para ele assim com o olhar torcido. Não gostou do que estava vendo. Só demorou uma semana, meus amados. E o diabo pegou pela mão, entrou com ele no elevador, apertou a tecla céu e subiram. Chegou lá, o diabo disse: Pedrão, o lugar desse homem não é lá não, é aqui. Só perguntou por quê. Porque ele chegou lá como quem não quer nada, levantando caída, abraçando, beijando, dando conselho. Agora está todo mundo fazendo isso lá. Lá não é lugar disso não, lugar disso é aqui. Por isso que eu digo sempre, que vivamos assim, porque vamos desencarnar inexorável. E se formos, por desculpa de alguma anjo desavisado, enviados para um lugar de sofrimento, que o líder daquela região nos pegue pela mão e nos leve para o nosso lugar de merecimento. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo nimbado de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. E assim, os nossos corações tão felizes, serenos, com todo o aprendizado que recebemos, que agora possamos colocar em prática esse aprendizado, que é isso que nós necessitamos fazer. E para encerrar os trabalhos de hoje, vamos pedir à nossa amiga Amelita que faça a frutificação das águas, e a Ivete faça as vibrações e prece final. Com nossos olhos fechados, os nossos corações leves, depois de tanto receber, depois de tanto aprender, vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus e aos benfeitores amigos, que fluidifique, Senhor, toda a água da nossa casa Laços Eternos, toda a água que está sobre o balcão, está sendo purificada, toda a água que está em poder dos frequentadores está sendo purificada, nelas estão sendo depositados os fluidos necessários de paz, de amor, de fé, e o remédio para o nosso corpo físico e espiritual. E ao usufruirmos dessa água, sejamos curados dos nossos males, conforme for do merecimento de cada um de nós. Te rogamos, Pai, que continue conosco nessa caminhada, nos iluminando, nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. E ainda, Senhor, com os nossos corações iluminados por tudo que aqui ouvimos hoje, com a leveza do nosso espírito, por sermos acolhidos por tudo que recebemos, queremos agora colocar em prática um pouco do que recebemos, através da caridade, doando em toda a nossa boa vontade sentimentos de amor, o melhor dos nossos corações. E assim, todos juntos, um só pensamento:
Vamos doar energias de amor a todo o nosso planeta. Que seja derramado, Senhor, com a tua bênção, nos lugares de conflito, para que lá haja paz, para que a presença do Mestre Jesus envolva esses corações, para que eles busquem a sua divina paz. Vibramos, Senhor, pelo nosso imenso amado Brasil, pátria do Evangelho, pelos nossos governantes, para que eles possam ajudar, fazer o seu trabalho, pensando naqueles que mais necessitam, e tem muito menos ainda do que nós. Vibramos, Senhor, pelos orfanatos, pelas crianças que lá residem, por seus cuidadores. Vibramos pelos idosos que estão em seus lares, pelos idosos que estão nas casas de repouso, que eles sintam o braço amigo, o abraço amigo dos teus mensageiros, a confortá-los na esperança de dias melhores. Vibramos, Senhor, por todos os centros espíritas, por todas as casas de orações, para que elas possam se manter de portas abertas, auxiliando e nos ensinando em seu santo e sagrado nome. Vibramos, Senhor, por todos os lares, por todas as famílias, para que a tua divina paz, Senhor, possa se fazer presente. Vibramos também por todos os nomes deixados na caixinha de encarnados. E vibramos especialmente por Dona Geralda Ferreira de Paula, que está acamada, pela família Martins, por Luana Castilho Salles, Isabela Moura da Silva, Diego da Silva Lima, Guilherme, Nicolas, Vinícius e Davi, Reidinê, Valézia, Mateus, Júlio, Maria e Paulo. E também vibramos pelos nomes deixados na caixinha de desencarnados e pelos nomes de Tamara Divina dos Santos, desencarnada no dia 17 de fevereiro, por Reginaldo Astogério, e para Alexandre Basílio, que retornou ao mundo espiritual na data de hoje. Que todos eles, Senhor, sejam amparados pelos teus emissários do céu. E assim, vibramos ainda, Senhor, para que nós possamos levar as energias amorosas desta casa que recebemos na manhã de hoje, durante toda essa semana, a reparti-las com os nossos amigos, companheiros e especialmente com aqueles que ainda são nossos desafetos, levando a mensagem da caridade e do perdão que hoje ouvimos. Assim, Senhor, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos no dia de hoje e nos comprometemos a mantê-las conosco e estarmos de volta à sua casa de bênçãos, Senhor, quantas vezes for necessário. Obrigada, amigos espirituais. Fiquem conosco, hoje e sempre. Muito bom dia. Vou segurá-los aqui mais uns minutinhos para a gente fazer o sorteio do robô aspirador de pó. De antemão, eu quero agradecer a todos que contribuíram comprando um número da nossa ação Entre Amigos. Eu já disse aqui semana passada, nós temos uns desafios novos, né? Porque a gente tinha dois parceiros importantes na nossa casa. Um que bancava o pagamento dos
professores do projeto e eles nos deixaram em dezembro, né? De janeiro para frente temos que correr atrás de conseguir bancar o salário dos professores dos maiorzinhos. E nós tínhamos também um parceiro que nos doava 30 cestas básicas todos os meses, e a última doação dele também foi em dezembro. Felizmente, com os nossos pedidos, as cestas básicas estão chegando, graças a vocês também. Então fica o nosso agradecimento por todas as colaborações que todos fazem, não é? Com o Laços. E agora a gente vai fazer o sorteio, não sem antes lembrar que ainda tem salgado da Dona Zê lá para vender. Nossa, é fundo isso aqui. Se eu tirar o meu número, eu devolvo. O número é 247. Quem comprou este número foi Maria Cândida. Está por aqui? Não, nós vamos telefonar para ela para avisá-la que ela acabou de ganhar um robô aspirador de pó. Gente, muito obrigada. Quem quiser descer lá na lanchonete, ainda tem bolo para vender aos pedaços, também tem salgados. Se vocês puderem nos ajudar comprando esses itens, nós agradecemos, tá bom? Um ótimo domingo, uma boa semana. E lembrando que quem quiser entrar ainda na turma de Coen sexta-feira, ainda dá tempo. É só aparecer na próxima sexta-feira, tá bom? 19h30 até 7:50, a gente está aqui esperando vocês de portas e corações abertos.